Pode colocar a abertura dele. Só abertura e pausa. Pode pausar. O que está acontecendo aí? Mateus 14, nós temos ali um momento especial, logo no versículo 1, onde a cabeça de João Batista é pedida por Herodias. E então o Herodes da época, o tetrarca daquela região, ele pede em atendimento, ele ordena melhor, em atendimento ao pedido de uma mulher que dança para ele, que ele deseja aquela mulher, ela por vingança contra João Batista, que declara, que diz que ela está, o que ela pretende casar-se com, ela já é casada, ela queria ter relacionamento com alguém que não era o marido dela. João Batista então condena, fica sabendo e condena aquela ação. Ela então, furiosa, desejando que João Batista morresse, usa dessa oportunidade que o rei tem simpatia por ela, a deseja, e ele diz: o que você quer? Pede o que eu quiser que eu te dou. E ela pede a cabeça de João Batista numa bandeja. Passado esse momento, Jesus fica sabendo que isso aconteceu e se retira para o monte e vai orar. E ali na região próxima ao mar da Galileia, onde Jesus está, uma multidão o segue. E o Senhor Jesus então multiplica os pães e os peixes, aquele sinal espetacular da sua divindade. E as pessoas desejam então torná-lo rei de qualquer jeito. As pessoas, vendo então que Jesus havia feito aquele sinal tão espetacular, decidem que ele seria entronizado como rei dos judeus naquele momento, e ele manda que pare tudo, e não era isso que era para acontecer naquele momento. Se retira e despede a multidão e diz: vão para algum outro lugar, eu vou descansar, vão para suas casas. Diz para os discípulos: olha, peguem o barco, vão para outro lado do mar, logo eu vou estar com vocês, eu vou orar, eu vou descansar, e logo vou estar perto de vocês. Esse é o momento, a partir daqui, que a gente vai ver esse filme. Mas antes, crianças, de 4 ou de 3 a 9, sei que vocês queriam assistir o filme, mas depois eu passo para vocês. Quem está com o professor? Opa, tudo bem aí? Oi? Não gosto muito assim, não. Hein? Não gosto desses filmes. Não gosta desse filme, não? Então tá bom. Gabriel, acha um microfone aí e ora pelo culto infantil. Pode orar. Senhor, meu Deus e Pai, te agradeço, Pai, por mais um dia. O Senhor permitir a nós estamos aqui na sua casa, Pai, louvando o seu nome, que te peço agora, Pai, pelo culto infantil, que essas crianças possam estar aprendendo mais do seu amor, ó Pai, e pelo culto aqui em cima também, ó Pai. É isso que eu te peço, em nome de Jesus. Amém. Amém. Podem descer. Deus abençoe. Sincero, amigo, eu não gosto desse filme, não. Então nós vamos passar deste momento em diante de Mateus 14, pegando aqui do verso... Estamos pegando aqui do verso 22 em diante, quando Jesus então dispensa a multidão que eles voltem para suas casas e diz que os discípulos devem também pegar o barco e atravessar o mar da Galileia, direção Tiberíades. E ele estaria ali descansando um pouco, estaria subindo ao monte para orar, e depois estaria com eles. Vamos pegar daí. Só que um detalhezinho, está em espanhol. Estava em inglês. Aí eu consegui em espanhol, porque em português era muito fraquinho, a produção não estava muito legal. Então, mas dá para a gente entender. Vocês vão ver a história, vou ler depois, e você vai entender bem. Vamos lá, pode subir. Id al otro lado y esperadme allí. Vão para o lado, atravessem o mar e me esperem que eu vou ter com vocês. Necesito descansar un poco. Marchaos a casa.
Vamos para casa. Solo por quero una noche, descansar. os lo ruego. Necesito un poco de descanso. ¡Átala fuerte, os nos ahorraremos! ¡Átalas, vamos, átalas! ¡Yo no sé nadar! ¡Con esta tormenta eso no importa! ¡Vamos a morir! ¿Por qué no se lo preguntas a nuestro gran capitán? ¡La chica! ¡Ya lo hago! ¡La chica! ¡Ya lo hago! ¡Daos prisa! ¡Es una aparición! ¡No tengáis miedo! ¡Señor! ¡Si eres tú! ¡Ordéname que vaya a ti sobre las aguas! ¡Ven! ¡No! ¡No vayas, Simón! ¡Déjame! ¡Señor! ¡Sálvame! ¡Sálvame! ¡Señor! ¡Sálvame! ¡Sálvame! Hombre de poca fe. Sí. Tú eres el Hijo de Dios. Muito bem. Abram suas Bíblias em Mateus 14. Deu para entender o espanhol? Vamos ler inicialmente dos versos 22 ao 31. 14, dos versos 22 ao 31. Diz assim: Logo em seguida, Jesus insistiu com os discípulos para que entrassem no barco e fossem adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia a multidão. Tendo despedido a multidão, subiu sozinho a um monte para orar. Ao anoitecer, ele estava ali sozinho, mas o barco já estava a considerável distância da terra, fustigado pelas ondas, porque o vento soprava contra ele. Alta madrugada, Jesus, dirigindo-se a eles, andando sobre o mar. Quando o viram andando sobre o mar, ficaram aterrorizados e disseram: é um fantasma, e gritaram de medo. Mas Jesus imediatamente lhes disse: coragem, sou eu, não tenham medo. Senhor, disse Pedro, se és tu, manda-me ir ao teu encontro por sobre as águas. Venha, respondeu ele. Então Pedro saiu do barco, andou sobre as águas e foi na direção de Jesus. Mas reparou no vento, ficou com medo
começando a afundar, gritou: Senhor, salva-me! E imediatamente Jesus estendeu a mão e o segurou e disse: Homem de pequena fé, por que você duvidou? Quando entraram no barco, o vento cessou. Então, os que estavam no barco o adoraram, dizendo: verdadeiramente tu és o Filho de Deus. Amém? Vamos orar. Santo e amado Deus, muito obrigado no tanto que o Senhor já nos deu nessa tarde e noite, juntos aqui em Teu nome, ó Pai, eu te agradeço e peço, Senhor querido, que a Tua palavra venha aos nossos corações, que sejamos afetados, ó Deus, pelo que o Senhor tem a nos falar nesta noite. Assim eu te peço, ó Pai, em nome de Jesus. Amém. Esse relato de Jesus, ou de Pedro, indo até Jesus, ele só acontece no Evangelho de Mateus. Marcos e João mencionam a tempestade, mencionam o fato de Jesus ir até o barco, mas somente no Evangelho de Mateus que a gente vê este milagre da caminhada de Jesus, ou caminhada de Pedro sobre o mar. Os evangelhos têm dessas coisas, na harmonia entre eles, a gente costuma falar, né, da harmonia dos evangelhos, mas tem muita desarmonia nos evangelhos no que diz respeito às histórias que não se cruzam exatamente, e eu creio que isso tem um propósito. E o propósito é destacar realmente, no contexto de Mateus principalmente, detalhes que o povo precisava conhecer do que significa ou do que é a vida cristã. Não que em Marcos e João não fosse necessário isso, mas Mateus é aquele evangelho que chegou à mão dos judeus da época, em primeiro lugar na arrumação dos evangelhos, depois do período entre Antigo e Novo Testamento, e esses detalhes, essa riqueza de detalhes que Mateus tem, nos faz chegar a essas conclusões, que Deus queria que realmente ficasse marcado como é importante na história da vida cristã a gente ver Pedro andando sobre a água. Na verdade, a vida cristã, a vida do crente em Cristo, é uma contínua caminhada na fé. O crente constantemente está se deslocando. E caminhar na fé, melhor ilustração bíblica que a gente tem para caminhada nossa na fé, é o caminhar sobre as águas. A vida cristã, na verdade, é um caminhar sobre as águas. O problema é que andar sobre a água é antinatural. Andar sobre as águas, humanamente falando, é impossível. Então, como é que a gente pode relacionar o andar sobre a água com a vida cristã? Com dizer, que costumamos dizer tão frequentemente, eu sou um cristão. O que é ser um cristão? Dizer que você crê em Jesus, o diabo também crê. Dizer que você faz boas obras porque você conhece Jesus e você é religioso. Um monte de pessoas, de todos os tipos, que não têm temor algum ao Senhor, talvez não neguem que sabem que Jesus existe, e fazem coisas boas, talvez até coisas melhores do que você, do que eu. Então, vida cristã não é exatamente conhecer a Cristo, ir à igreja, ir a uma igreja evangélica ou não, porque o católico romano se diz cristão, o espírita kardecista se diz cristão. Conhecer Jesus não é suficiente para dizer que é um cristão. Ser cristão é andar sobre as águas. É um caminhar na fé. Por isso que, para a gente entender esse caminhar na fé, a gente precisa realmente crer em Jesus.
E eu disse aqui no Ano Novo, e vou continuar dizendo por muito tempo ainda, que saber que Deus e Jesus existe não é problema para ninguém. O problema é crer que Ele é tudo o que Ele diz que Ele é, e realmente confiar nele a ponto de andar sobre a água quando Ele diz venha. Isso é vida cristã. Isso é ser um cristão. É obedecer a Cristo, mesmo quando Ele te ordena andar sobre a água, algo impossível. Na verdade, principalmente quando Ele ordena isso. Nós vamos ver hoje, fazendo uso da experiência do nosso querido Pedro, nós vamos ver o que significa crer em Jesus na prática, olhando para esse momento aqui, olhando para essa realidade, esses fatos que aconteceram na vida de Pedro. Crer, então, crer em Jesus significa, uma das coisas que significa, é literalmente ver Cristo na aflição. O texto nos diz, no verso 25, que esse evento aqui aconteceu alta madrugada. Na versão revista e atualizada, na corrigida também, vai dizer que Jesus foi até eles na 4ª vigília da noite, coisa entre 3 e 6 horas da manhã. Irmãos, horáriozinho terrível para furar pneu. Entre 3 e 6 horas da manhã. Tem ninguém na rua. Quem está na rua entre 3 e 6 horas da manhã pode ter pessoas vindo ou indo de trabalho, mas a maioria é pessoal que não está muito afim de fazer coisa boa para ninguém. É aquela hora ruim da madrugada, onde você deve estar dormindo. Aquela hora mais tenebrosa, aquela hora difícil de você lidar com crises. E na alta madrugada, entre 3 e 6 horas da manhã, no máximo do apuro extremo, quem aparece para aquela turma lá no mar? Jesus. E que num primeiro momento, o que eles viram dentro da realidade da mítica deles, da cultura da época, o que eles viram foi um fantasma, apesar deles conhecerem bem a Jesus, e provavelmente também muito vento, muita água batendo nos olhos, viram aquela figura andando na direção deles, talvez de fato eles não tenham reconhecido, e como eu creio que o texto sugere isso. Mas a primeira coisa que eles disseram, tem um fantasma aí. Mesmo que eles já tivessem experimentado, ou já tendo experimentado Jesus com eles no barco, lá em Mateus 8, lembram? Numa tempestade grande também nesse mesmo mar. Só que Jesus estava no barco, Jesus dormia. Enquanto uma tempestade forte batia, até que eles acordam Jesus. Jesus, acorda aí que o barco vai afundar. Aí Jesus olha para eles, vocês são fraquinhos mesmo, hein? E o Senhor acalma a tempestade, a coisa se tranquiliza. Ainda assim, eles, diante desse fato de ver aquele ser andando sobre a água, eles duvidam. Até porque dessa vez Jesus não estava no barco, né? Aí eles podiam pensar, agora já era. Agora afundou. Jesus não está aqui para me socorrer. Jesus mandou a gente vir, ficou lá no monte orando. Eu creio que uma das grandes lições que Jesus tinha para ensinar para eles ali e para nós é que Jesus também está presente, mesmo quando Ele não está no barco, ali, fisicamente. Jesus estaria cuidando deles sempre, como Ele sempre o faz. Irmãos, é muito consolador olhar para Marcos, capítulo 6, no verso 8, e ler que enquanto Jesus orava, aqui é o texto correlato a esse, que enquanto Jesus orava lá no monte, o texto diz que Jesus viu os discípulos remando com dificuldades, porque o vento soprava contra eles. Jesus mandou que eles fossem para o mar, atravessar o mar, e lá estaria com eles em breve. Mas lá no monte, orando, Jesus tinha o cuidado, a preocupação de olhar para lá, para frente, e ver que o vento batia, que eles estavam passando por alguns apuros, e mover-se na direção deles. É confortador isso.
É confortador saber que o nosso Senhor Jesus Cristo, Ele está cuidando, zelando, velando por nós, dessa forma como vemos aqui com os discípulos. Ele está sempre perto. Eu disse lá no começo que crer em Jesus significa ver Cristo na aflição. Irmãos, quando as coisas nos afligem muito, quando os problemas batem muito forte à nossa porta, a gente, se não estiver crendo confiadamente que o Senhor Jesus está zelando por mim, eu simplesmente só enxergo o problema. Como se nada mais tivesse acontecido na minha vida. Como nada de bom jamais tivesse acontecido na minha vida. Se eu não realmente enxergar Cristo no meio das minhas aflições, como ali os discípulos talvez pensassem, não, ele não está no barco agora, Jesus diz, eu não estou no barco, mas eu estou zelando por vocês como sempre. Se perdermos isso de vista, os nossos problemas, eles vão nos engolir. Nós seremos devorados, massacrados, como se nada mais houvesse ao nosso redor e como se Deus fosse um inútil que me largou. É indispensável para que possamos crer que a vida cristã é um andar sobre as águas. É indispensável que nós não percamos Jesus de vista em nossas aflições. Olha a primeira frase, ou a primeira palavra que Jesus, quando chega próximo do barco, olha a primeira palavra que Jesus usa. O que está escrito aí? Primeira. É a primeira coisa que nos acaba. É a primeira coisa que some. Jesus tinha talvez um monte de coisa para dizer naquela hora. Gente, estou chegando, calma aí. Não precisa de desespero não, já estou chegando aí. Mas Jesus não faz parar a tempestade. Jesus, a primeira frase que ele diz, a primeira palavra, coragem. A segunda frase, ou a segunda expressão, ou palavras, conjunto de palavras, sou eu. Eles estavam achando que era qualquer coisa. Sou eu. E aí eu creio que Pedro, que era o mais afoito naquele barco entre os discípulos, já deve ter imediatamente lembrado do fato ocorrido lá no mar, na outra ocasião, quando Jesus estava no barco, que ele, vacilamos. Não podíamos pensar que era outro. E ele já se levanta ali para olhar de novo, para conferir, e o Senhor diz, não tenha medo, ou não tenham medo. Isso Pedro conhecia bem. E Pedro imediatamente reage, Senhor, se é tu mesmo, e aí já é o cara de pau do Pedro, né? Deixa eu ir aí. Eu fico bastante impressionado com esse momento aqui. Porque o contrário de coragem é medo. E é preciso coragem para crer no Senhor Jesus. Mesmo quando Ele vem no meio da tempestade, de forma inesperada, é preciso coragem para crer que é Ele que está dizendo, venha. E não há coisa mais amedrontadora, aterrorizante para a vida de uma pessoa que um dia já creu em Jesus, que é perder a capacidade de ouvir o venha. Que o seu medo, a sua incredulidade já tenha tapado de forma tão forte os seus ouvidos, que já não somente reconheça mais o Senhor Jesus, como nem sequer identifique mais a sua voz. Irmãos, tudo que nós temos que ouvir no meio das tempestades que a vida nos impõe, não é mais nada a não ser isso, coragem. Sou eu. Venha. É isso que a gente tem que ouvir. É isso que a gente tem que estar pronto para ouvir, o tempo todo.
quando estamos sofrendo, irmãos, é aí que nós ficamos surdos mesmo. Aí o Senhor, por outro lado, Ele chega justamente na hora da aflição e diz: sou eu. Mas eu preciso estar procurando Cristo nas minhas aflições. Se eu só enxergar a aflição, eu não ouço o venha. É bastante significativo o fato de que Deus se mantém muitas vezes oculto no meio dos vendavais da vida. Ele está lá, mas talvez como naquele caso ali eles não viram claramente. E o Senhor, costumeiramente, eu acho que Ele faz isso, exatamente para que a gente possa continuar buscando, porque nós temos uma tendência tremenda de quando vemos constantemente o Senhor, tratá-lo como se Ele não estivesse ali. E eu acredito que as aflições têm a capacidade de nos fazer ficar com vento e nuvens e chuva nos nossos olhos, apenas com a decisão de procurá-lo, buscá-lo continuamente. E aí então ouvimos a sua voz: venha, coragem, não tenha medo, sou eu. Então, crer em Cristo Jesus significa vê-lo no meio da aflição. Mas, usando esse momento da vida de Pedro, a gente vê que crer também significa ir até Cristo. Ir mesmo, sair na direção dele. O verso 28 diz assim: se és tu, Pedro falando, né? Manda-me ir ao teu encontro por sobre as águas. Irmãos, definitivamente, crer significa tomar uma decisão resoluta de sair do lugar. Nós somos absurdamente acomodados. Nós cremos e achamos que porque cremos, o Senhor Jesus se torna o nosso servo e empregado que tem que vir nos socorrer como se Ele fosse o servo e eu o Deus. Pedro, sabendo que é Cristo que estava ali, ainda que não o visse claramente, mas ele cria que era Cristo que estava ali, simplesmente ele pula na água. Eu creio naquele momento ali que a história, né, dramatizou ali o nosso vídeo, dos outros tentando segurá-lo. Está maluco, rapaz, você vai pular na água. Mas a convicção de ir até Cristo era absoluta no coração de Pedro. Crer significa em tomar atitude, irmão. Nós dizemos que cremos, mas não agimos. Não nos movemos. Não partimos na direção de Cristo. Somos apáticos. Achamos que porque cremos, agora o Senhor tem que fazer as coisas por mim, porque afinal de contas eu creio nele. Isso não é verdade, não é assim que funciona. Crer em Cristo é andar sobre as águas. Uma outra verdade que vemos nesse momento aqui com Pedro: crer é estar disposto a correr riscos. A gente geralmente não gosta dessa parte. Eu já estou crendo para não ter mais risco na minha vida. Eu já estou crendo para não ter problema. Eu estou crendo em Cristo para acabarem meus problemas. Até tem algumas vinhetas aí de alguns grupos evangélicos que dizem assim, né? Venha para Cristo, acabarem os seus problemas, para acabarem os seus... Mentira! Você vai ter luta beça na vida cristã. Andar sobre a água é coisa sobrenatural. É anti-humano. Andar como um crente, andar como uma pessoa que crê em Jesus como Salvador, alguém que não pertence mais a este mundo, isso é coisa de sobrenatural, é antinatural esse negócio. É um desafio muito grande. Irmãos, a vida cristã está cheia de emoções. Quem gosta de emoção, vem ser crente. Cheia de emoções. Existem pessoas que dizem que a vida cristã é monótona. Aí, em nome dessa monotonia, aí procuram os shows evangélicos, procuram os animadores de palco gospel, agitação.
para poder dar uma animada, uma adrenalina na sua vida espiritual. Aí dizem que seu pastor que ora e prega, ele é um chato, um xarope, que não sabe o que os jovens estão precisando, do mundo, das coisas que estão acontecendo. Então ele vai para se animar na sua vida espiritual e procura aí os agitos propostos aí por esses movimentos que estão por aí. A questão é que provavelmente essa pessoa que está sofrendo desse triste mal não sabe o que é crer. Sabe não aprendeu ainda. Essa fé bíblica que nós somos chamados a praticar, irmãos, ela realmente é um risco. É uma coisa emocionante. Sabe por quê? Porque andar por cima da água é humanamente impossível. Quem quer realmente ter uma vida cristã, vai aprender aquilo que para o homem natural é absolutamente impossível. Ele vai aprender a andar sobre a água. Isso é emocionante. Meus irmãos, de forma alguma eu estou querendo dizer que crer em Jesus, como alguns grupos também por aí dizem, é um salto no escuro. Venha, salte no escuro, deixa Deus. Não é não. De forma alguma. Crer em Jesus não é um salto no escuro. Crer em Jesus não é um arriscar-se na incerteza. De forma alguma, não é não. Deus não, em momento algum nas Escrituras, exige de nós que nós nos lancemos para receber a salvação em Cristo Jesus, que nós nos lancemos numa aventura espiritual, suicida em seu nome. Pedro não está, com esse momento da sua vida aqui, também nos convidando a uma atitude impensada e irracional, de forma nenhuma. Mas uma coisa é fato, seguindo aqui a ordem de Jesus, Pedro, ele caminha para aquilo que há de mais seguro na sua vida. Não tem nenhuma incerteza, ainda que eu tenha que caminhar sobre as águas, não há nenhuma incerteza em andar na direção de Jesus. Não há nenhuma insegurança, não há nenhuma aventura em você andar firmemente na direção de Jesus. Ainda que humanamente você tenha aquele sentimento do risco, se o teu alvo é Jesus, pode ir seguro, meu irmão. Pode ir seguro, não tema. Pedro caminha para Jesus, para o seu Senhor, ele vai firme. Ele se arrisca, ele salta no mar. Ele ouve a voz do seu Senhor e salta no mar. E não somente isso, ele não somente salta no mar, mas ele obedece à ordem que diz, venha. Quanto tempo você não obedece mais à ordem do Senhor Jesus que diz, venha? Traz isso bem para pertinho da gente aqui. Quantas vezes no teu tempo devocional você vê lá, ouve o Senhor Jesus dizendo, venha, e você diz, não vou, estou ocupado. Quantas vezes o Senhor Jesus toca no seu coração, vai lá cumprir, trabalhar lá nos trabalhos da igreja, vai orar, vai evangelizar, vai testemunhar de alguém, vai ter compromisso com as coisas do Senhor. O Senhor Jesus diz, venha, e eu digo, agora não dá. É meio arriscado eu ir agora e deixar de perder alguma coisa que eu posso ganhar se eu ficar. Você já está surdo assim, irmão? A ponto de não ouvir mais a voz do Senhor que diz, venha. Você já desacreditou que a vida cristã é andar sobre a água? E para isso a gente precisa da coragem, saber que é o Senhor que está lá do outro lado dizendo, venha. Vida cristã é bem isso. Mas crer também é, olhando para a vida, para esse momento de Pedro, também é largar o barco. Irmãos, crer vai estar sempre ligado a soltar-se. Crer vai estar sempre ligado a largar alguma coisa. Deus retira as seguranças que nós nos apegamos muito mais do que geralmente nós supomos. Retira mesmo. Eu creio que largar o barco seja, para muitos, mais difícil do que andar sobre o mar. Porque nós criamos uns ambientes de segurança
que não deixamos nem Deus botar a mão, porque criamos os nossos tronos, os nossos barcos, as nossas situações que nos trazem uma aparente segurança, e talvez seja até. Só que a gente esquece que nesse mundo tudo passa. A nossa vida passa. As coisas acabam, as coisas são tiradas de nós. A gente perde as coisas que julgamos ser a nossa segurança. Por isso que crer está muito ligado a largar, está muito ligado a soltar. E o Senhor Jesus permite muitos momentos da nossa vida onde nós temos que largar para segui-lo, para obedecer o venha. É muito comum as nossas emoções, as nossas ansiedades acabarem determinando o tipo de crente que eu sou. E é muito provável que numa avaliação honesta, se você fizer aí agora, se as suas ansiedades e as suas emoções estiverem governando a sua vida hoje, é muito provável que o crente que você seja é aquele que está com medo, não o que está com coragem. Tudo porque a gente não larga o barco. Tudo porque a gente não quer se arriscar a pular na água, mesmo que você esteja entendendo que a vida cristã é andar sobre as águas. A gente precisa realmente pôr em prática a fé que se arrisca, que nos faz largar o barco, largar as nossas seguranças humanas e nos enganjar naquilo que há de mais seguro na nossa vida, que é andar na direção daquele que diz venha. Amém? Você está entendendo isso? Uma outra verdade sobre crer no contexto do nosso querido Pedro. A gente não pode tirar os olhos de Jesus. Não dá, irmãos. Como é sério isso? Pedro estava jóia. Pedro reage àquilo tudo, ele larga o barco, ele pula na água, mas repara no vento. Estava indo super bem. E ele para de olhar para aquele que é a sua segurança e repara no vento. Ele, opa, que ventão. Começa a afundar. Eu chamo isso de distrações da vida. Você já viu como nós temos distrações? As coisas simplesmente tiram as coisas mais banais até aqui. Pedro estava com uma ventania tremenda no meio do Mar da Galileia, que era um marzão. Um dia eu vou lá, se Deus quiser. E a gente, pelas distrações mais banais, uma campainha que toca, uma pessoa que bate na sua porta na hora de vir a IBD e você prefere abrir mão do teu tempo de crescimento espiritual, de dar prioridade para as coisas do Senhor e não ficar indisposto ou talvez mal visto pela pessoa que foi na tua casa na hora de vir para a escola dominical. Eu devia saber que você é crente nesse horário, você está na IBD, mas talvez você não tenha dito ainda que você está no IBD nesse horário. E você veio ter a coragem de dizer, olha irmão, agora não dá. Vai à igreja comigo, eu quero te levar lá, meu parente, meu amigo, meu vizinho. As distrações da vida, irmãos, as coisas até aquelas que a gente procura, e são boas. As ocupações, trabalho, estudos, têm muito valor, isso é importante. Mas se ficam entre você e o venha, é distração, querido. Cuidado, você está quase afundando, se já não afundou. Mas quando o nosso querido Pedro começa a afundar, ele clama, Senhor! Quando a coisa aperta, quando a água está chegando aqui, ele grita, Senhor! E Deus, com graça, com misericórdia, com bondade, vai até ele, e pega ele pela mão e traz de volta. Amados, isso é maravilhoso.
Isso quer dizer apenas que a misericórdia de Deus ela é espetacular. O amor de Jesus é algo inconfundível, mas não remove a responsabilidade daquele que devia estar caminhando sobre a água, porque o Senhor disse venha, e decidiu se distrair com as coisinhas da vida, e às vezes coisonas da vida. Mas para Pedro, quando ele saltou do barco e largou o barco e saltou no mar, nada era mais importante do que na direção de Jesus. Por isso ele ficou sobre a água. Isso é vida cristã. É correr risco, é largar o barco, é saltar no mar. A distração é o que nos faz fracassar. Mesmo assim eu grito, Senhor, tem misericórdia de mim, estou afundando. Aí Deus com bondade e misericórdia vem lá e me pega o braço, mas olha para o meu olho e diz assim, pequenininha a tua fé, hein, rapaz? Muquirana a tua fé. Vai aprender, não? E o abraça, e o leva para o barco, e acalma o mar. Quando é que vamos aprender, irmãos? Essa semana estava passando uns desafios grandes, as últimas semanas. E às vezes que meu coração se encheu de medo foi quando eu me distraí. Foi isso que gerou eu preparar essa mensagem. Cada momento de distração foram momentos de medo terrível. E ao mesmo tempo foi tão gratificante trocar o medo por esperança e voltar a olhar para Jesus e crer que Ele era o mesmo de ontem, de anteontem e diante de ontem. E ter meu medo trocado pela coragem que vem do Senhor e continuar, e eu pedi a Deus que não permitisse mais que eu ficasse instável daquele jeito. Os problemas não vão sumir, nem Jesus. Amém? Ele vai continuar lá. Eu que não posso perder ele de vista. A consequência final do crer no Senhor é o que nós vemos quando Jesus acalma aquele mar. Todos naquele barco adoraram. Todos naquele barco. O verso 33 diz, então, os que estavam no barco, não somente Pedro, mas todos os que estavam no barco o adoraram, dizendo, verdadeiramente tu és o Filho de Deus. Irmãos, essa sentença significava para aquele grupo, para aquele povo, para os judeus convertidos, gentios convertidos ali daquela realidade histórica, essa frase representava, este é o libertador. Este é o libertador de Deus. Esse é o Messias. Esse é aquele que Deus mandou para nos libertar. Irmãos, a gente ainda crê nisso? Você ainda crê nisso? Amém? Porque é isso que significa. Depois da gente ter esse livramento, essa intervenção sobrenatural na vida de um fraquinho como Pedro, e temos essa lição de vida cristã, nos dizendo que vida cristã não é um passeio no play center. Vida cristã é algo sobrenatural. Vida cristã é algo antinatural. Vida cristã é andar sobre as águas, é largar o barco, é ter coragem, é ir até Cristo, é não tirar os olhos de Jesus e finalmente adorá-lo, chegar a dizer, Senhor, Tu és o libertador, Tu és o Filho de Deus. Quando as bênçãos que recebemos, irmãos, quando a graça, a intervenção, o suprimento, a provisão que recebemos do Senhor não se completa em adoração, você continua, na verdade, afundando. A gente tem que reagir às bênçãos do Senhor com adoração. Senhor, verdadeiramente, Tu és o Filho de Deus. Isso é vida cristã. Isso é caminhar na fé. Isso é andar sobre as águas. Eu desejo muito que você saia daqui andando meio diferente.
Não ache que ser cristão é vir à igreja, nem muito menos saber que Jesus existe. Não coloque a retidão acima, melhor, coloque retidão acima de ritual, que eu falei para os jovens ontem à noite. Na prática é o seguinte, não ache que religiosidade, ritualidade vai te dar coragem para obedecer o venha do Senhor Jesus. Não ache que cerimonialismo vai te capacitar a ter uma vida cristã autêntica andando sobre as águas. A vida cristã não é um andar sobre as águas esporádico. A vida cristã é um andar sobre as águas todo o tempo. Porque todo o tempo eu me distraio. Todo o tempo eu tenho lutas. Até quando está tudo bem, eu tenho tendências a distrair e achar que Deus pode ficar em algum outro lugar que não seja o primeiro na minha vida. Na verdade, as alegrias são os momentos mais fortes de distração. Então, a vida cristã precisa ser um contínuo andar sobre as águas para que, na alegria ou na tristeza, eu possa estar andando na direção da minha segurança, que é Jesus. Amém. Vamos ficar de pé, então. E vamos orar. E sai daqui todo mundo caminhando sobre as águas. Oremos. Obrigado, Pai querido. Obrigado pela Tua palavra. Obrigado, ó Deus, pelo esse consolo que vem do Senhor. Por esse desafio que vem, ó Pai. Abrindo nossos olhos, ó Deus, para o que é realmente uma vida contigo. Que possamos, ó Deus, nos abraçar nesse desafio tão glorioso de andar sobre as águas sempre. Mas seguros, ó Pai. Seguros. Se nossos olhos estiverem no Senhor Jesus, não há o que temer. Ajuda-nos, ó Pai, a largar as coisas que nos prendem, que nos atrapalham de olhar exclusivamente para o Senhor e obedecer o venha que vem de Ti. Nos ajuda, ó Deus, a não temer Te obedecer, a saltar do barco sobre a água, porque é o Senhor que está dizendo venha. Não há desafio na vida cristã, não há desafio, ó Deus, na Tua palavra que nos impeça de saltar, ó Pai, e andar na direção da obediência, corajosamente, correndo santos riscos, mas um risco, ó Pai, que é sinônimo de certeza de que o Senhor está do outro lado. Ajuda-nos, ó Deus, a ser homens e mulheres que andam sobrenaturalmente pelas águas. Muito obrigado, ó Pai, pelos dízimos e ofertas. Continua abençoando a Tua igreja, ó Deus, que haja essa decisão de Te obedecer, ó Pai, entregando os seus dízimos. Que haja liberalidade, ó Deus, na entrega das ofertas. Que possamos ser sábios, ó Deus, cheios de temor para administrar os recursos que o Senhor tem nos dado. Abençoa esses que têm fielmente trazido dízimos e ofertas à Tua casa com as Tuas promessas. Sê com aqueles, ó Deus, que ainda estão lutando, ó Pai, talvez com a oportunidade do trabalho que ainda não se abriu, o sustento que ainda está difícil, ó Pai. Abre portas de trabalho. Ó Deus Santo, em nome de Jesus, vai de encontro à necessidade de cada um, segundo a Tua soberana e perfeita vontade. Leva-nos em paz para os nossos lares. Dá-nos uma semana em tudo guardada, dirigida. Que estejamos, ó Pai, com os nossos ouvidos completamente atentos para ouvir, ó Pai, no meio da tempestade, o coragem. Sou eu. Venha. Ó Deus querido, ajuda-nos nisso. Leva-nos em paz para os nossos lares. Mais uma vez eu peço, abençoa a semana de cada um, ó Pai. Em nome de Jesus. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso amado Pai, a comunhão e a consolação do Espírito Santo esteja sobre a vida de cada um de vós, queridos e amados irmãos, hoje e até a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém e amém. Deus abençoe.